Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman. Hoje o assunto não é um vídeo artigo, hoje nós vamos ter uma videoaula. Hoje eu quero falar sobre ciência, hoje eu quero falar de coisa séria, hoje eu quero fazer um react a algumas informações que a mídia tem trazido, YouTube, Instagram, e eu quero que tu venha comigo, tá bom? O assunto é sério, o assunto é agachamento e hipertrofia do reto femoral. E aí, qual é a boa e qual é não é, tá bom? Vem comigo, tá aqui a minha tela para ti. Olha só, qual é o objetivo desse nosso vídeo hoje? Estudar os argumentos que falam sobre o efeito hipertrófico do exercício agachamento no músculo reto femoral, especificamente do reto femoral, tá bom? Vou te dar um spoiler, hein? Esse vídeo é longo. Se tu não tá afim de escutar um pouco mais de ciência, tu não quer entender como se constrói uma boa conversa científica, vai lá pro último minuto, lá vai estar a resposta do que tu quer saber, se hipertrofia ou não. Eu até já vou te dizer qual é a minha opinião. Não hipertrofia. Mas se tu não quiser, se quiser vir comigo aqui, ó, de boa, vem comigo, tem muita coisa legal e eu vou te mostrar como é que a gente entende essa tal da ciência. Então, olha só, nós queremos falar aqui de ciência. Nós queremos falar de uma ciência em que a gente pode interpretar uma mesma coisa de formas diferentes, né? A gente pode ter uma narrativa induzida para um tipo de conclusão, eu posso ter uma narrativa para um pensamento completamente oposto. E isso vai, às vezes, por convicções teóricas, por paradigmas que a gente acredita, às vezes é por desconhecimento, por não estar tão atualizado, às vezes você pode até trazer uma narrativa com interesses pessoais que não seja da ciência, que não seja de realmente entender os fatos, né? Enfim, independente disso, estas narrativas podem construir uma informação, construir um paradigma, ou essas narrativas podem destruir um paradigma. E eu vou te mostrar isso em dois momentos bem diferentes aqui nessa apresentação, o quanto uma coisa pode ser destruída e pode ser construída, tá bom? Olha só, gente. O exercício agachamento é um ótimo exercício de membros inferiores, né? Inclusive com a região do core muito ativada, né? Mas ela, de forma geral, tem uma importância muito grande nos membros inferiores. Além disso, você tem a possibilidade de trabalhar vários grupos musculares, você trabalha a região do quadril, do joelho, tornozelo, e você tem uma participação bastante efetiva de vários grupos musculares. Vários estudos têm mostrado uma melhora de mobilidade, flexibilidade, melhora da força, seja ela de forma de potência, resistência, né? Inclusive ganhos hipertróficos muito consideráveis. É um exercício importantíssimo no aspecto funcional, o dia a dia requer agachamentos e ele tem a boa capacidade de ter muitas variações. Você tem o agachamento, leg press, a fundo, você tem várias opções em que você trabalha esse exercício, trabalhando da forma que você achar mais interessante. E ainda mais interessante, você pode adaptar conforme a individualidade do sujeito que está sendo executor desse exercício. Então, quando a gente olha para um agachamento, o que a gente percebe? A gente percebe basicamente um movimento de flexão e extensão dos quadris, a flexão na fase de descida, a fase excêntrica, e a extensão dos joelhos e quadris na fase subida, na fase concêntrica, um movimento de amplitude mais reduzido dos tornozelos, uma dorsiflexão na fase excêntrica e uma flexão plantar na concêntrica, onde você tem uma participação efetiva dos membros inferiores neste exercício, ok? Muito bem, aí o nosso agachamento, legal, bacana. Olha só, gente, eu fui um que trabalhei por muito tempo com esse entendimento, né, de ter os membros inferiores praticamente todos eles ativados dentro do exercício de agachamento. Os exercícios com eletromiografia, aqui um livro que eu adoro, que eu recomendo a todo mundo, Cinesiologia e Musculação, da professora Cláudia e professor Ronei, ele trazem informações, né, uma boa ativação de vários grupos musculares, o reto femoral, o vasto medial, os músculos posteriores, né, o bíceps semitendinoso, o glúteo, né, onde mostrando que a ativação desses grupos musculares faziam com que o exercício fosse bastante completo, né. Ainda neste mesmo livro, trazendo aqui as informações, inclusive com a ativação dos flexores plantares, do gastrocnêmio e o sólio. E até então, gente, eu vou dizer, eu sou professor de cinesiologia e a gente sempre trabalhou esse exercício como uma forma muito completa, né? Trabalhando todos os músculos, porque você estendia o quadril usando o glúteo e os posteriores, você estendia o joelho através do quadríceps, como um todo, então você fazia a flexão plantar, então você tinha um exercício bastante completo para membros inferiores. Ok, até aí tudo bem, e pode ser que muitos de vocês concordem com essa narrativa. Porém, contudo, o problema aconteceu o quê? Em 2019 sai este artigo aqui, Cubo e colaboradores. Você certamente já viu falar no tal do artigo do Cubo, e é o seguinte, ele é
uma maravilha, um artigo muito bacana. E ele, o que aconteceu, né? Inclusive, ele está com o meu vídeo, artigo número 5, no começo do canal, lá em dezembro de 21, eu apresentei esse artigo aqui. Se quiser acompanhar lá, entra no meu canal, vídeo artigo número 5, procura por esse título, você vai achar. O que esse artigo aconteceu de especial? O cara pegou pessoas, homens treinados, né? Em que um grupo treinou com um agachamento mais profundo, 140 graus, e um a 90 graus, um agachamento paralelo. 10 semanas, 2 vezes por semana, e os detalhes importantes desse estudo. Primeiro, que foi feita a avaliação de força, tanto no exercício em amplitude completa, como o teste 1RM na amplitude parcial. Então, os dois grupos realizaram os dois tipos de teste. Além disso, uma coisa muito importante, a massa muscular foi avaliada por meio de ressonância magnética. E ainda uma coisa muito importante, a carga, o volume total de treinamento foi equalizado entre os dois grupos, usando a carga, as repetições e a distância do movimento. Ou seja, efetivamente foi medido o trabalho que cada grupo teve. Então, tiveram cuidados muito especiais que boa parte dos estudos nem sempre apresentam. Então, um estudo extremamente redondinho. Mas aí, o que acontece a partir daí? Acontece que esses são os resultados. Olha só, quando se avaliou com o agachamento, o agachamento completo, observem que, o meio agachamento, o half squat, o grupo que treinou completo ficou mais forte, o grupo que treinou meio agachamento também ficou forte. Ambos ficaram mais fortes. Este aqui ficou um pouco mais, só que não foi com diferença significativa. Foi comparação de 24% e 32%. O grupo que, na avaliação do agachamento completo, o grupo que treinou de forma completa ficou mais forte do que o grupo que treinou o agachamento parcial. Então, quando você faz um agachamento completo, você fica mais forte nos dois agachamentos, inclusive superior ao grupo que treina parcial. Mas o detalhe desse estudo não foi a força. O grande detalhe é que esse estudo encontrou maiores respostas hipertróficas para quem treinou de forma completa nos adutores de quadril, nos glúteos máximos, ambos melhoraram, mas os grupos profundos melhoraram mais. E a treta toda acontece aqui. O estudo mostrou que o quadríceps hipertrofiou de forma semelhante entre os dois e os posteriores de coxa não hipertrofiaram. Não houve, ou seja, não é um exercício para posterior de coxa. Ah, professor, mas nós estávamos falando em reto femoral, qual é que é a história? Olha só isso aqui. Quando a gente divide o quadríceps nas 4 porções, o estudo verificou que o vasto lateral, intermédio e medial, todos eles hipertrofiaram em ambos as condições, tanto o profundo como o paralelo. Só que o reto femoral não hipertrofiou nem no agachamento completo, nem no meio agachamento. Ou seja, mostrando que o agachamento não é tão completo assim. Além dele não hipertrofiar os isquiotibiais, ele também não hipertrofiou o reto femoral. E aí é o seguinte, minha gente, eu como professor de cinésio, foi dureza ter que começar a estudar cinésio, disciplina de musculação, começar a explicar dizendo, olha pessoal, parece que não é assim. E aí a gente tem que mudar toda uma logística, uma interpretação. E claro que isso aqui é apenas um estudo, e aí eu vou te mostrar toda uma narrativa para te mostrar que a coisa não é bem assim. Então olha só, esse estudo mostra o quê? Que os músculos biarticulares, os membros inferiores, não hipertrofiaram. Aqueles músculos que tinham origem, inserção passando por duas articulações, não tiveram ganhos hipertróficos, seja os isquiotibiais ou o reto femoral. E aí? Então assim, o agachamento é um exercício completo ou não é? Trabalha todo o quadríceps ou não trabalha? Trabalha os isquios ou não trabalha? Esta foi a grande estouro da boiada quando a gente viu a questão desse artigo do Cubo. E aí o mundo fitness pirou, e aí todo mundo dizendo uma coisa, e as informações foram desencontradas. E aí a gente tem que buscar da ciência, mas uma ciência de verdade, alguma coisa que a gente possa nos direcionar. E aí eu quero trazer alguns argumentos para ti. Bem, gente, eu já falei para ti, eu sou professor de ensino superior, disciplina de cinésio, sou professor de disciplina de musculação, trabalhei e pratiquei muito essa modalidade, entendo relativamente legal dessa modalidade, sempre adorei estudar essa modalidade. No meu canal você vai encontrar um monte de coisa sobre o assunto. E assim, né, gente, sempre foi um pesquisador que prezou pelas informações de forma adequada, correta, e aí a gente começa a encontrar divergências entre alguns pesquisadores e eu vou te trazer o que eu quero te mostrar aqui. Então, olha só, isso aqui é um print de um aluno meu que aprendeu comigo que o agachamento não é completo. Um aluno meu em que eu passei a informação dizendo, olha, cara, o estudo do Cubo mostrou que não teve hipertrofia do reto femoral. E esse meu aluno aqui
questionou isso a um professor bastante conhecido, que nós vamos falar dele agora, professor Paulo Gentil. Ele questionou sobre a necessidade de fazer a cadeira extensora para poder, ou uma flexão de quadril, para poder potencializar o reto femoral e dessa forma ser um desenvolvimento mais completo do quadríceps. Bem, a resposta que esse meu aluno recebe do professor Paulo Gentil diz o seguinte: pare de seguir esses idiotas que falam isso sobre o reto femoral. E ele bota um vídeo dele aqui. Enfim, então o meu aluno muito educadamente agradeceu e tudo certo. Mas muito bem, isso já faz um bom tempo, né? Essa resposta aconteceu há pouco tempo, mas esse vídeo ele veio há mais tempo. Ele foi publicado lá pelo professor Paulo no dia 27 de junho de 2024, em que ele fala mais ou menos isto aqui, ó. Então vamos entender um pouco dessas falácias sobre agachamento, né? O caso não é assim, é ele que falou merda, não. Você vai ver que esse discurso que foi falado por esse cara é falado por um monte de gente besta por aí. Então, gente, né? Eu entendo que no mundo fitness hoje tem muita gente que fala coisa que só para vender. Eu propriamente fiz um vídeo artigo falando sobre uma galera que tenta vender milagres para emagrecer e formas milagrosas. Eu entendo essa frustração do professor Paulo, mas ao mesmo tempo eu entendo que, né, nem todos entram nessa barca, nem todos têm esse mesmo esses mesmos adjetivos aí. E nesse sentido, eu gostaria de entender um pouco. Assistiu esse vídeo completo, eu vou botar aqui o link, todos os artigos que eu estou falando para vocês, o link desse vídeo aqui, dos demais, eu vou botar à disposição aqui na descrição, você pode acompanhar e criar a sua próprio entendimento, tá bom? Então, olha só, eu acredito realmente, né, que a dúvida é a primeira certeza que um cientista deve ter. Tu não pode acreditar de cara, tu tem que buscar os argumentos, né? Vários pesquisadores já falavam, né? Cientista não é um homem que fornece as verdadeiras respostas, mas é que faz as verdadeiras perguntas. Então a pergunta é, esse negócio é verdade ou não é? Hipertrofia ou não hipertrofia, tá bom? Então vem comigo. Olha só, o professor Paulo Gentil traz vários artigos nesse mesmo vídeo argumentando sobre a hipertrofia do reto femoral. Então vamos lá, esse aqui é o primeiro que ele cita, que é um estudo de Kojic 2022, e ele queria associar a hipertrofia com força em 18 homens e mulheres, 9 de cada, pessoas fisicamente ativas no agachamento parcial. Não havia grupo controle nem experimental, até porque era um estudo correlacional. E a avaliação foi feita por ultrassom. Muito bem, o que esses caras encontraram nesse estudo? Olha só que interessante. Eu pegando aqui os resultados, as variáveis, vamos direto ao reto femoral que nos interessa. Pré e pós, houve um incremento significativo, né? Aumentando o reto femoral. É o argumento que o professor traz. O incremento foi de 4,5% no reto femoral e de 4% no vasto lateral. Então, veja bem, sim, o artigo que o professor traz, faz sentido. Mas é importante também trazer que nos resultados se fala num pequeno efeito do reto femoral. Se nós pegarmos e fazer os procedimentos estatísticos, o próprio estudo já traz que esse efeito foi pequeno. Mas veja bem, eu quero te trazer mais uma coisa importante. Na sequência, o professor Gentil fala de um outro estudo de Kojic 2021, o mesmo grupo, onde o objetivo foi comparar sexos. E eram homens e mulheres também, né? Agachamento parcial também, avaliação de novo por ultrassom, e é importante que tu te chame atenção para isso, né? Nesse segundo artigo. E os resultados que eles trazem mostram que os homens tiveram uma hipertrofia de 3,1 e das mulheres de 8,1 no reto femoral. Muito bem, me parece que está tudo certo no argumento que o professor traz. Mas olha só, gente, eu quero te trazer uma coisa. Me chamou muita atenção, primeiramente, que os dois estudos tinham um perfil de amostra muito semelhante. E se eu olhar as médias e o padrão, muito parecidos. O que eu fiz? Quando eu fui procurar os dois estudos, eu vi que o comitê de ética, né, o protocolo do comitê de ética, foi o mesmo, é o mesmo. Então, não é que a amostra era parecida, é que era o mesmo estudo. Então, na verdade, os dois estudos citados pelo professor, na verdade, são apenas um estudo, né? Um estudo que encontrou uma mesma resposta. E aí, o detalhe é o seguinte: qual é o problema desse estudo? Tem algum problema de usar usar um estudo e dividir ele em dois? Não. Para quem fez o artigo, Kojic, tudo certo. Claro que o professor Paulo Gentil usou apenas um, né? Mas veja bem, aqui o grande detalhe de tudo é que essa avaliação foi feita por ultrassom. Gente, olha só, o ultrassom é um método válido, ele é legal, ele é amplamente utilizado na literatura, ele se repete bem, né, quando bem feito, mas ele não é padrão ouro. Ele não é o melhor que nós temos, né? Ele é uma medida que mede linhas e mede área, mas que tem restrições.
A história da avaliação antropométrica, né, nós já tínhamos estudos de hipertrofia medindo perímetros, peso corporal, dobras cutâneas. A gente sabe que essas medidas têm uma margem de erro bastante grande. Mas assim como a gente fazia previsões através de força, eletromiografia, e hoje a espessura e a ressonância magnética são os mais utilizados. Então, o caminho da ciência é esse, de cada vez receber e utilizar ferramentas melhores. Mas mesmo assim, olha só, essa aqui é uma medida por ultrassom do estudo do Whey. Olha só, a precisão que nós temos aqui nós estamos fazendo uma medida linear, ela não é tão adequada como poderia ser. E aí eu quero te trazer um outro, e inclusive o padrão ouro dessa medida, se a gente quer medir hipertrofia, hoje o que se considera como padrão ouro é a ressonância magnética. A ressonância magnética, que foi utilizada no estudo de cubo, é o padrão ouro hoje para avaliação. Claro que ela é muito cara, claro que não são todos os laboratórios que têm, não são todos os pesquisadores que têm acesso, e isso é um problema. Por isso que a área do treinamento precisa usar métodos, né? Os laboratórios de menos infraestrutura usam métodos mais simples, como a ressonância, como o ultrassom. Só que uma coisa é você usar essa ferramenta, a outra coisa é acreditar dela de forma cega e restrita. Porque, veja bem, e uma coisa importante para a gente entender, que por mais que a gente diga que o ultrassom ele se repete bem, repetir uma variável não necessariamente quer dizer que ela é igual. Quer ver um exemplo? Esse aqui é um estudo que nós publicamos já há bastante tempo, 2011, onde se fez 2 testes de um RM, um RM1 e um RM2 em vários grupos de pessoas, vários exercícios. Peguei só um exemplo. Nós encontramos uma correlação do supino em homens treinados de 0,997, quase perfeita. Observe a correlação. Só que observe o seguinte, gente. Quando a gente comparou, e aqui a gente tem esses dados dessa barra aqui, este grupo aqui no teste 1RM, a média com a média deste grupo, nós encontramos uma diferença significativa. Então, apresentar uma correlação alta não significa que as médias serão semelhantes. Apresentar uma correlação alta da ressonância magnética com o ultrassom não quer dizer que nós vamos ter valores iguais. E aí nós temos este aqui é um estudo, então, que mostrando a imagem do cubo, né? Cubo 2019. Observem a definição, a capacidade. Hoje, por meio dos software eletrônico, a gente consegue medir essa área de uma forma muito precisa. Se você tiver vários cortes desse, você permite uma estimativa de volume muito precisa. Então, este é o nosso padrão ouro. E este é o problema da utilização daquele estudo, não 2, né? Aquele estudo que usou o ultrassom como referência. E eu vou te mostrar isso mais à frente de novo. Essa aqui é uma revisão de uma importante revista nossa, a Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, 2023, uma revisão sistemática, mostrando a relação de um com o outro, mostrando que o ultrassom ele é válido, mas, gente, ele tem uma margem de erro de 6,5%. Ou seja, ele tem uma margem de erro muito considerável se nós pensarmos o que a gente está medindo, né? Então, se você quiser, esse artigo também vai estar aqui na descrição. Então, pensa assim comigo. Fiz um treinamento de força, que nem esse que eu acabei de citar do Kojic. Nós tivemos uma variação de ganho de 5% de hipertrofia, né? No primeiro estudo ali, 5% de hipertrofia. A margem de erro da medida é de 6,5%. Então, ou seja, o quanto você mudou no seu desfecho, o seu resultado, ele pode estar todo embutido dentro da margem de erro. Pode ser que tenha corrido realmente 5% de hipertrofia, mas pode ser que não tenha corrido nada, porque a margem de erro é maior do que a resposta hipertrófica. Então, pelo menos a gente tem que olhar com certa desconfiança desse resultado, ok? Um segundo argumento que o professor traz no seu vídeo, o estudo de Whey 2023, né? Ele compara um grupo agachamento com peso corporal e um grupo que fez agachamento com bar. Um grupo de mulheres sedentárias, apenas 7 mulheres num grupo e 6 no outro, bastante reduzida, apenas 6 semanas de treinamento e, novamente, avaliação por ultrassom, né? Já falamos sobre isso. O que tem nesse estudo? Primeiro, que o estudo com o peso corporal, né, não foi uma coisa tão simples. Olhem só o que eu encontrei lá no anexo do artigo. Exercícios com bastante profundidade, exercícios unilaterais, né, exercícios bem variados, ou seja, provavelmente para uma pessoa sedentária, um exercício que não deve ser tão simples assim de fazer. O que os resultados mostraram? E o professor Gentil traz isso no seu vídeo, inclusive, né? Ele mostra que quem usou o peso corporal, o reto femoral, foi de 14 para 17, com um P de 0,05, ou seja, no limite da significância. Só que o que mais me causou estranheza
é que o grupo que treinou com barra foi de 17,4 para 19,5, em que o P não foi significativo. Não houve incremento do reto femoral. Então, a justificativa de dizer que houve hipertrofia nesse estudo não é verdadeira. O grupo que realizou o agachamento não hipertrofiou o reto femoral. Inclusive no texto que traz o próprio artigo está escrito, contudo, nenhum grupo mostrou incremento significativo na espessura muscular do reto femoral. Nem o grupo agachamento, nem o grupo do peso corporal. Então, esse argumento de dizer que esse estudo sustenta a ideia de que o reto hipertrofia não me parece sensato, visto que a diferença não foi significativa, inclusive descrito por próprio artigo. E ainda mais um detalhe, o ICC, a correlação intraclasse entre as duas medidas que foi feito de espessura foi bastante moderada, de 0,58. Normalmente, quando você mede uma vez e mede a segunda, vocês têm a ideia que se repita bem essas medidas, com 0,90, 0,95, e aqui nós tivemos um ICC bastante reduzido. Um outro argumento que traz no seu vídeo, ele fala que no leg press você tem o mesmo estresse que na cadeira extensora, e cita um estudo aí de Dourado, 2023, esse estudo, o que foi feito nesse estudo, Ele, na verdade, ele quis medir, o objetivo desse estudo foi medir o quanto esse músculo inchava, o quanto criava de edema nesse músculo, principalmente no quadríceps, Foram feitos 2 exercícios e foi medido imediatamente após, 48, 72 e 96 horas após. E o que eles encontraram, Que o reto femoral e os vasos laterais, foram medidos, e específico ao reto femoral, houve um incremento de volume logo após e que voltou ao normal logo depois nas outras medidas. Só que é o seguinte, ambos os exercícios voltaram à sua situação normal. Então, houve um estresse nesse músculo? Houve. Houve o reto femoral aumenta de tamanho em ambos os exercícios? Houve. Só que é o seguinte, gente? Exercício resposta aguda não responde à resposta crônica. Isso já faz tempo que a gente está falando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é um exemplo. E logo lá, e eu sou dessa época aqui, 2009, ali, 2005, ali, quando eu estava fazendo o meu mestrado, nós falávamos muito sobre a testosterona sendo liberada durante o treino de força. Treino de força libera mais testosterona agudamente. Quando você vai por uma resposta crônica, isso não se confirma. Ou seja, a resposta aguda de liberação de testosterona durante o treino não quer dizer que você vai produzir mais testosterona com o treinamento a longo prazo. Ou seja, resposta aguda não responde à crônica. Da mesma forma como o estudo anterior. Dizer que o músculo se estressou mais durante o exercício, no caso o reto femoral, não quer dizer que ele a longo prazo vai ter uma resposta melhor. Certo? Um outro argumento que foi colocado foi que os ganhos de força para os posteriores de coxa foram maiores para quem fez leg press em comparação a quem fez flexora. O que esse estudo fez? Comparou um grupo que treinou só o leg press e um grupo que treinou apenas cadeira extensora e mesa flexora. Um grupo treinou multiarticular e o outro grupo treinou 2 monoarticulares de joelho. E o que traz aqui nesse nosso vídeo do professor é que ele fala que os posteriores foram ficaram mais fortes no grupo quem fez o leg press. Então vamos lá, se eu fiz o multiarticular e fiquei forte no posterior, quer dizer que eu vou hipertrofiar os posteriores, E aí, aqui tem os resultados, e realmente os resultados apresentam isso, mas é importante entender uma coisa, gente? Primeiro que são 6 semanas de treinamento. E a gente sabe que em 6 semanas de treinamento, incrementos tão grandes assim são incrementos, fantásticos para 6 semanas de treinamento. Mas o que a gente tem que entender é que, primeiramente, a gente sabe que as adaptações neurais são as principais. E aí o mais importante, é importante que se entenda, ganhar força não significa que você hipertrofiou. Nós temos aqui um posicionamento oficial desse importante instituição relacionada à força, publicado pelo professor Brett Schoenfeld, que traz vários argumentos dizendo assim, gente, ficar mais forte não significa que a gente hipertrofiou. Então, usar aquele estudo como argumento, dizendo, olha, quem fez leg press ficou mais forte nos posteriores, não é um argumento válido, porque ficar mais forte não significa que houve hipertrofia. Então, de novo, como é que eu vou usar esse argumento para justificar uma coisa? Se eu estou falando em hipertrofiar o reto femoral, não tem nada a ver. Claro que causa estranheza os resultados, mas de qualquer forma, nós estamos falando de força, que é uma coisa diferente do que a hipertrofia muscular. Tá bom?
E aí nós entramos num outro detalhe, né? O quinto detalhe, que também é trazido pelo professor Paulo Gentil, né? Ele traz a sua revisão, uma revisão sobre exercícios mono e multiarticulares, tá? no treinamento de força. E aí ele, num vídeo, ele fala assim, essa fissura que você precisa de cadeira extensora, que você precisa fazer exercício isolado, é uma bobagem. Inclusive, né, ele se contradiz na sequência, porque ele diz assim, ó, provavelmente os posteriores de coxa sejam os únicos, os poucos exercícios que vai se beneficiar de um exercício isolado, pela dificuldade dele hipertrofiar no agachamento, que alguns estudos sugerem. Mas veja bem, não é só os posteriores. O reto femoral também tem esse comportamento. E o professor, quando cita esse seu artigo de revisão, é importante entender que é uma revisão narrativa, que tenta contribuir com a literatura, e tenho certeza que contribuiu, numa importante revista, mas veja bem, né, as conclusões que esse artigo traz foi um artigo que trabalhou principalmente membros superiores. E a gente não sabe se o comportamento do membro superior é igual ao inferior, e tudo mostra, leva a crer que seja diferente. Então, os resultados dessa revisão sugerem que realizar os monoarticulares pode não trazer benefícios adicionais aos multiarticulares. Ao comparar a resposta de curto e longo prazo em indivíduos treinados e não treinados, exercícios envolvendo membros superiores. Além disso, a adição de exercícios monos para um programa de exercício múltiplo não parece aumentar os ganhos de tamanho e força muscular. Essa é a conclusão desta revisão do professor. Mas veja bem, logo na sequência, o professor Schoenfeld e alguns colegas, Alex Ribeiro também, brasileiro, Luiz Sardinha também, trazendo os dados, mandam uma carta-resposta a essa importante revista, onde eles trazem alguns pontos que devem ser questionados nessa revisão. Primeiro, entender que as respostas crônicas longitudinais são muito poucas. Poucos estudos foram citados nessa revisão. Outra coisa é que a maioria dos estudos eram flexores de cotovelos. Então, falar de multi e monoarticular de membro inferior é uma coisa diferente, e esse artigo aqui não responde a isso. Até porque um exemplo, é claro, por exemplo, a nossa panturrilha. Nossa panturrilha tem uma amplitude de movimento bastante reduzida no agachamento. Consequentemente, um pequeno estiramento e uma resposta muito pequena. Além disso, os colegas questionam, né, a questão de estudos de longo prazo. Os estudos citados nessa revisão narrativa foram apenas de 8, 10 semanas. E também foram principalmente com sujeitos não treinados. Então não dá para dizer que para treinado vai ter a mesma resposta. Não dá para dizer que lá no membro superior aconteceu uma coisa com o destreinado, que no membro inferior para um cara treinado vai acontecer da mesma forma. Além disso, né, amostras pequenas nos estudos utilizados, inclusive os citados até então, o que pode gerar uma confusão. Além disso, os próprios resultados que apresentam, eles mostram que quando você faz o multi e o mono junto, você tem um efeito de magnitude moderado de 0,41, e quando você faz apenas o múltiplo, você tem um efeito de magnitude de 0,13, que é um efeito pequeno, né? Então, assim, o próprio estudo se contradiz, né? Então, a narrativa não confirma o próprio resultado que está aqui, né? Inclusive trazendo alguns estudos com medidas de circunferência, né, que tem pouca precisão. Então, como eu falei, a gente entende a história, né, a evolução da história, mas daí para a gente continuar citando esses estudos, a gente tem que ter um pouco de cautela. Então, essa é uma discussão de membros superiores que a gente deixa para outro momento, né? Até que ponto, né, os membros inferiores vão ter o mesmo comportamento? Eu acredito que são diferentes, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Além disso, né, o professor fala da importância de fazer exercícios isolados para os isquiotibiais. Bem, mas se precisa fazer para os isquiotibiais, qual é o problema de se incluir a cadeira extensora? Quer dizer, o comportamento é muito parecido. O reto femoral também é um músculo biarticular que também vai precisar. E aí a gente vai tentar, mas afinal de contas, por que a gente tem que fazer? Olha só, gente. Você já ouviu falar em paradoxo de Lombard? O paradoxo de Lombard foi elaborado, descrito na literatura científica em 1907, justamente por esse pesquisador, Warren Clinton Lombard. Em 1907, juntamente com Abbott, com pesquisa em rãs. Os caras mediram lá e entenderam como a coisa funcionava. E aí, o que é esse paradoxo de Lombard? Então, deixa eu te trazer ele aqui, ó. Peguei um videozinho legal aqui no Instagram do meu colega João Moura, em que ele vai explicar um pouquinho do paradoxo de Lombard associado aos isquiotibiais, mas que também é verdadeiro para o reto femoral. Deixa eu dar um play aqui para ti.
Vamos lá, pera aí que o meu play falhou. Vamos lá, playzinho aqui. Deixa eu tirar a minha ponta aqui e vamos lá. Putz, o que é esse paradoxo de Lombrick? Eu vou te explicar de uma forma bem simples para entender. O músculo isquiotibial, primeiro se liga nisso, ó. Ele, durante o agachamento, ele praticamente não muda de comprimento. Ele praticamente fica o mesmo comprimento. E o porquê disso já vou te mostrar na prática. Porque numa articulação do quadril e outra articulação do joelho, o grupo isquiotibial também atua no joelho, também atua no quadril. Também atua no joelho, também atua no quadril. No agachamento, ao passo que ele encurta no joelho, ele alonga no quadril. Quando ele encurta no quadril, ele alonga no joelho. Então, seria dessa forma aqui, ó. Eu tenho o joelho e tenho o quadril. Quando ele alonga num, ele encurta no outro. O comprimento total do músculo não alterou. Quando ele alonga no quadril, ele encurta no joelho. O comprimento total do músculo não alterou. E como ele fica quase que numa isometria, entre aspas aí, o ganho hipertrófico dele foi irrisório, pífio. Flexionou o quadril, o que está acontecendo com o grupo isquiotibial? Está alongando. Mas ao passo que ele está flexionando o quadril e alongando o grupo isquiotibial, olha o que está acontecendo no joelho, flexionando o joelho. Aqui o grupo isquiotibial encurta, aqui o grupo isquiotibial alonga. Sobe, Gabi. Estendeu o quadril, encurta o grupo isquiotibial aqui, estendeu o joelho, alonga o grupo isquiotibial aqui. Mais uma vez para pegar bem a galera. Alongou no quadril, o grupo isquiotibial alongou no quadril, encurtou no joelho. Sobe, Gabi, fase concêntrica, encurtou no quadril por estender o quadril, alongou no joelho pelo mesmo motivo, por estender o joelho. Então, gente, da mesma forma a gente tem esse comportamento no reto femoral e nos gastrocnêmios, né? E isso possivelmente é o que explica essa baixa hipertrofia que a gente encontra no músculo reto femoral, né? Então, parece que para nós ter uma boa resposta hipertrófica, a gente precisa ter esse movimento dinâmico, né? Do músculo alongando e encurtando, fazendo força concêntrica e excêntrica. É isto que parece que as respostas têm trazido. Então, tanto isso é verdadeiro da importância desse movimento, desse estiramento, que o próprio estudo do cubo, né, fala sobre a importância do estiramento do glúteo, o agachamento profundo, gerando mais hipertrofia no glúteo. Por quê? Porque existe um maior estiramento. Então, o paradoxo de Lombard é o que nos traz essa informação e que tenta nos informar. Mas, enfim, nós temos evidências de que isso é assim mesmo no reto femoral. O professor João agora falou aqui sobre os isquiotibiais, né? Até então a gente não está falando do reto femoral. Olha só o que eu encontrei. Em 2022 saiu uma revisão narrativa, falando sobre membros inferiores e o agachamento. Muito bom, o grupo brasileiro, novamente o colega Alex Ribeiro nessa publicação, onde ele fala que a natureza biarticular do reto femoral, né, faz com que ele atravesse tanto o joelho como o quadril. Né? Então, ao mesmo tempo que você ocorre um encurtamento numa região, um alongamento na outra, porque isso na verdade não é assim que acontece. Na verdade existe um tipo de isometria, que nem o colega João falou. Então, olha só, na tabela desse artigo, o que nós encontramos? Vários estudos. O que esses estudos confirmam? Olha só. Um primeiro estudo mostrou que houve hipertrofia. Esse certinho verde aqui é porque houve hipertrofia no reto femoral. E foi avaliado como? Por ressonância magnética. Okay? Imagem de ressonância magnética. Outro estudo mediu a parte da frente da coxa, ou seja, não era nem o reto nem o vasto intermediário, a parte da frente. Fica em uma incógnita o que aconteceu, o que não aconteceu. E foi utilizado o ultrassom. O outro estudo, da mesma forma, avaliou a parte anterior. Foi o reto ou foi o vasto intermediário? Não podemos afirmar e foi usado a ressonância magnética. Aqui nós temos outros 4 estudos. Todos eles mostram que não houve hipertrofia do reto femoral. 4 estudos que não mostram hipertrofia através do agachamento, sendo que 3 por ressonância magnética e 1 por ultrassom. A outra lista com outros 4 estudos mostram que 2 outros estudos não encontraram hipertrofia do reto femoral, medido por ressonância magnética. Um encontrou hipertrofia medido por ultrassom e outro foi inconclusivo porque não foi medido o reto femoral neste estudo. E por último, mais uma última folha aqui. Um estudo não encontrou a hipertrofia do reto femoral por ultrassom, 2 encontraram por ultrassom e 1 também inconclusivo que não foi feito. Então, de forma geral, os 7 estudos avaliando por ressonância magnética, 5 não encontraram hipertrofia e apenas 1 encontrou, o outro foi inconclusivo. Dos 8 estudos que avaliaram por ultrassom, 2 não encontraram e 3 encontraram. E 3 foram inconclusivos. Então, assim, gente, importante a gente dizer que a maioria dos estudos em que houve a hipertrofia,
né? A hipertrofia foi menor no reto femoral comparado aos vastos. Ou seja, se existe essa hipertrofia no reto femoral, ela é menor. Mas aqui a maioria dos estudos ainda mostra que a maioria dos estudos medidos por ressonância magnética e não por ultrassom mostram, né, de 5-1 que não ocorre hipertrofia do reto femoral. Ok? E no final ele traz as considerações finais. O agachamento é um exercício seguro, induz a hipertrofia do quadríceps do glúteo, ele pode ser realizado de 90 a 120 graus de amplitude, ótimo para os vastos, enquanto que o reto femoral existe uma redução dos seus efeitos comparado aos vastos em várias variações de exercício. O exercício profundo ele aumenta a hipertrofia do glúteo e os posteriores, os flexores plantares, não geram hipertrofia através do agachamento. Então, a utilização de exercícios monoarticulares pode ser uma necessidade no complemento ao agachamento, tá bom? Gente, aí os meus argumentos, tá bom? E eu gostaria de fazer um agradecimento especial a várias pessoas. Eu sou um pesquisador muito modesto, tenho apenas 82 artigos publicados, tenho um pouco mais de 1.300 citações, com muito orgulho, cada uma dessas trabalhos que foram feitos de uma forma bastante difícil, nenhuma com fomento, mas sempre na busca aí de contribuir para a ciência. Mas eu quero agradecer em especial ao meu orientador, professor Luiz Fernando Martins Cruz, os seus 273 artigos. O professor Cruz já teve mais de 9.100 citações. O professor Roney, que foi professor da minha banca, que sempre foi uma inspiração para mim, com mais de 200, um total de 220 artigos, com mais de 10.200 citações. O meu colega, o professor Eduardo Cadori, um cara que sabe muito da área, com seus 229 artigos publicados, com mais de 15.800 citações, são pessoas de uma referência enorme para mim, eu quero agradecer a eles, aproveitando essa oportunidade, que a gente está falando de ciência, e eles sabem o quanto eu sou grato a eles. Além disso, quero enaltecer o trabalho desse pesquisador, professor Brett Schoenfeld, com seus 444 artigos publicados, né? Uma imensidão, um cara que já tem mais de 33.850 citações, um cara que mudou muitos conceitos da área do treinamento de força nos últimos 5, 10 anos, um cara que já me respondeu há 13 e-mails de forma muito rápida e muito solícita. Então, uma pessoa que tem uma admiração muito grande, certo? Então, gente, baseado nesses argumentos, o que eu tenho para te dizer? Eu tenho que te dizer que o agachamento ele é um baita de um exercício para os vastos laterais, intermédios e o medial, e para os glúteos. Glúteo máximo, um ótimo exercício. Mas ele não é efetivo para o reto femoral, nem para os isquiotibiais. E com todo o respeito, educação que eu tenho, as opiniões contrárias, está tudo aí. O professor Gentil tem uma linha de pensamento diferente da minha. Esses aqui são os meus argumentos, mostrando alguns pontos falhos na narrativa do professor e alguns pontos que eu acredito na minha narrativa. Eu acredito que sim, complementar com exercícios monoarticulares é uma necessidade para quem faz o exercício de agachamento, pensando na hipertrofia do quadríceps e em especial ao reto femoral. Tá bom? Gente, então é o seguinte, me acompanha aí, não esquece de se inscrever no canal, curtiu isso aí, curtiu essa aula, vem comigo então, venha comigo aí, tem muita coisa legal para a gente discutir, eu tenho certeza que tu vai aproveitar e aprender bastante coisa. Valeu, um abraço e até mais.